Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 31, versículo 3. Santo Deus, estamos aqui na tua casa com a convicção de que o Senhor está neste lugar. E pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso ouvido para que possamos ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê um coração quebrantado para que possamos aprender contigo, Senhor. Fala conosco, usa minha vida, eu te peço, Senhor. Que a tua palavra flua como um rio neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus tem um tema hoje sobre a obediência que leva ao arrependimento. Nós estamos na campanha de viver aquilo que tem na vontade do Senhor, Viver o agosto de Deus. E eu estava perguntando para o Senhor, o que mais, não o que mais, mas assim, o que Deus gostaria que eu falasse hoje, que demonstrasse o gosto do Senhor, a vontade do Senhor para que a gente viva. No mesmo instante veio a palavra arrependimento e em seguida obediência. São duas coisas que mexem com o coração de um pai comum como eu e você. Quando meus filhos me obedecem, eu fico muito feliz. Eu fico assim, é mais gostoso do que quando eles compram algum presente para mim. E também quando eles desobedecem, mas eles se arrependem e chegam para mim com aquele coração humilde e dizem assim, mãe, me desculpa. Isso também mexe com o meu coração. Isso também me deixa muito feliz. Porque no final das contas, tanto a obediência quanto o arrependimento são quase que a mesma coisa. Porque tanto um quanto o outro, eles querem dizer que eu amo o meu pai e quero honrá-lo. Então, tudo que vier de nós para viver a gosto de Deus, que seja nesse prisma, no prisma da obediência e no prisma do arrependimento. Que tudo que Deus enxergar em nós possa passar por isso. Que eu possa ser encontrada obedecendo a Deus, mas quando eu errar, tropeçar, que eu também possa me arrepender e dessa maneira eu também estarei honrando a Deus. Em Gênesis, nós estamos, eu não sei você, mas eu estou assistindo Gênesis. E essa semana, na segunda-feira, teve uma cena que foi muito impactante, que foi o encontro de Jacó com Deus, E durante essa semana toda, essa cena, não por ser uma novela, mas por ser a palavra de Deus, essa cena ficou repercutindo em meu coração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E lá em Gênesis, então, 31, capítulo 31, versículo 3, diz assim: E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Só esse versículo por enquanto. O reencontro entre os irmãos, Jacó e Esaú, era algo muito preocupante, porque eram duas nações, como foi profetizado no ventre da mãe. Antes dos filhos nascerem, Deus havia falado com Rebeca. Há duas nações no seu ventre. E essas nações lutam entre si. E esse reencontro era tenso por causa disso. Porque aquilo que até então estava ali administrado dentro de casa, as duas nações estavam debaixo da asa da mãe e do pai, os dois filhos estavam vivendo ali. Chegou um momento em que houve a ruptura.
Eles brigaram, houve juramento de morte e 20 anos se passaram. Jacó fugiu, foi para a casa de Labão, lá ele construiu sua vida. Foi traído, enganado muitas vezes pelo seu sogro, mas chegou um dia em que Deus disse para ele: já deu, volta agora para a casa dos teus pais, volta para a sua parentela. É muito tenso isso. Deus estava com Jacó desde o início, tanto que logo quando ele foge, a gente lembra daquela passagem onde ele pegou uma pedra, fez por travesseiro, e ali ele teve uma visão. E ele chamou aquele lugar de Betel, porque Deus estava naquele lugar. O encontro dele ali em ver os anjos subindo e descendo a escada, e Deus falando diretamente com ele, deu a ele a certeza de que ele não era simplesmente um ladrão de bênção, porque até então ele estava se sentindo condenado. Ele roubou a bênção do irmão dele, enganou o pai dele e saiu fugido. Mas Deus encontrou Jacó ali no meio do caminho, antes dele chegar à família de Labão, antes que o tempo passasse, estava fresquinho. Deus encontra com ele ali e Deus fala com ele face a face. Então isso é notável, Deus estava com Jacó. E já desde o ventre da mãe, isso já havia sido dito, que o menor, ele seria maior do que o mais velho. O mais novo seria maior do que o mais velho. O mais velho serviria ao menor. Então, desde o início, a bênção do Senhor já estava preparada para Jacó. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Esaú nasceu primeiro e houve toda aquela situação. E, de alguma maneira, o ser humano entrou no meio, Rebeca entrou no meio, o pai preferiu mais um, a mãe preferiu o outro, foi aquela situação toda desconcertante que a gente sabe. E como nós somos especialistas, a gente sempre acaba atrapalhando aquilo que Deus tinha planejado de tão correto, a gente atrapalha. Mas Deus não é atrapalhado por nós. Nós nos atrapalhamos, mas Deus não é atrapalhado por nós. Deus já tinha tudo sob controle, assim como Ele tem o controle sobre a minha vida e a sua, mesmo que a gente faça algumas coisas que compliquem a nossa vida. A gente é como aquelas ovelhas que de vez em quando quer comer um matinho fora do aprisco do pastor, aí a gente vai lá e se enrosca nos arbustos e depois não sabe sair. E a gente fica berrando, falando: Deus, me tira daqui. E Deus, com todo carinho, nos tira e nos leva para o lugar onde deveríamos estar. Assim o Senhor fez com Jacó. Ele se encontrou com Jacó ali no meio e ele disse para ele: eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o teu Deus. Deus se encontrou com ele ali. A vida de Jacó era abençoada em tudo que ele fazia. Ele chegou lá na casa de Labão e ele se apaixonou por Raquel e trabalhou por aquela mulher por 7 anos. E Labão, um homem muito esperto, percebeu que tudo que aquele rapaz punha a mão prosperava. Ele era muito abençoado. A bênção de Deus realmente estava sobre a vida dele. E então Labão se aproveitou dessa situação, fez todo aquele engano, né? Deu a filha mais velha, depois mudou o salário de Jacó por muitas vezes, mas em todas as vezes que Labão mudava o acordo com Jacó, Jacó começava do zero, quando menos esperava, já estava esse moço prosperando novamente. E em 20 anos que ele ficou ali na casa daquele sogro, ele enriqueceu. Mesmo sendo roubado muitas vezes, ele enriqueceu. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Mas havia uma pauta na vida desse moço, que Deus havia apertado a pausa. E com a gente também é assim. Deus, ele respeita os nossos limites. Deus respeita as nossas vontades. Deus não coloca um cabresto em nós e diz assim: ó, você só vai andar por aqui. Particularmente, eu acho que seria melhor, porque eu não erraria tanto. Mas Deus me deu o livre-arbítrio para eu escolher.
E nas minhas escolhas eu escolho algumas coisas que dão errado. Escolho algumas respostas que não deveriam nem ter saído da minha boca. Escolho algumas palavras que ofendem. E nisso a gente vai causando algumas situações que não são boas. Só que Deus nunca permite que a vida da gente vá andando e vá deixando pontas soltas. Deus sempre nos faz voltar às pontas soltas para que elas sejam restauradas. Só que no tempo determinado, no tempo dele. E o tempo então chegou. Chegou o tempo na vida de Jacó. Aquele ambiente, pensa, ele estava rico, ele estava próspero. Ele já tinha 11 filhos, tinha 4 esposas. Ele podia ir para qualquer lugar. Ele não precisaria voltar para sua parentela e enfrentar aquela guerra que estava lá, porque o seu irmão Esaú havia ficado lá. Ele podia ser próspero em qualquer outro lugar. Mas antes de qualquer coisa, Jacó era um homem obediente. Lembra que tudo aquilo que ele armou, toda essa confusão que ele fez em enganar seu irmão e tudo mais, era porque ele queria a bênção do Senhor. E ele não poderia ter a bênção do Senhor se ele não fosse um homem obediente. Então, antes de qualquer coisa, Jacó era obediente a Deus. E Deus falou para ele, volta para a tua parentela. Jacó ficou apavorado, mas ele obedeceu. Ele obedeceu porque ele sabia que tinha esse ambiente da vida dele que estava com o botão da pausa apertado. Mais cedo ou mais tarde, aquilo teria que ser consertado. A nossa vida não dá certo se a gente não consertar as coisas que estão paradas. Se a gente for levando, Deus vai respeitando o nosso limite. Deus vai respeitando aquilo que a gente consegue fazer. Mas chega um momento em que Ele mesmo diz, eu já te respeitei bastante, agora você vai me obedecer naquele ponto em que eu preciso que você volte e você restaure. E foi isso então que aconteceu com Jacó. Essa situação, ela era complicada, por quê? Porque Esaú tinha seus motivos. A ira de Esaú, ela não era à toa. Esaú, ele estava certo em ficar tão irado daquela maneira, porque afinal de contas ele perdeu toda a bênção. A bênção que ele recebeu foi, você será o segundo, você obedecerá ao seu irmão em tudo, você será o menor, tudo que sobrar vai ser seu. Então ele realmente tinha motivo de estar irado. E Jacó também estava certo, porque desde o começo, embora Esaú tivesse o direito, mas Esaú, desde o começo, desprezava esse direito. Desde o início, Esaú, por algumas situações, ele desprezou. Quando era mais jovem, ele vendeu a primogenitura por um prato de comida. Quer dizer, para ele aquilo não era tão importante. Ele ainda disse assim, de que me vale essa bênção se eu morrer de fome? Então, para ele não era tão importante. Ele vendeu. E Jacó, ele usou de uma maneira errada, mas dentro dele ele estava certo. Ele tinha convicção de que ele estava certo. Se a gente pensar pelo outro lado, pelo lado dos erros, então Esaú estava errado por ter desprezado. E Jacó estava errado por ter roubado. Como resolver esse impasse? Se 50% os dois estavam certo e 50% os dois estavam errados. Como resolver esse impasse? Só o Senhor mesmo para entrar numa situação como essa. O problema aqui não era Deus dizer, olha, você está certo, você está errado.
Deus já havia escolhido, antes deles nascerem, quem seria o herdeiro. Deus já havia dito, o menor vai ser o herdeiro. Agora, não era para ter acontecido dessa maneira. Aí é que entra a humanidade nossa. Sabe, existem algumas coisas que Deus determina na nossa vida, Ele já diz para nós, olha, vai ser assim. Só que no meio do caminho a gente toma algumas atitudes e essas atitudes é que complicam as situações. E Deus diz para nós, filho, não era para ser assim. Então eu preciso que você conserte a situação. Foi isso então que Deus pretendia, quando mandou então os dois irmãos se reencontrarem. Vamos abrir então a palavra comigo agora? Lá em Gênesis 33, de 1 a 11. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com quem Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e instou com ele até que ele aceitou. Deus, Ele queria, antes de tudo, salvar uma família. Antes de bens, recursos, possessão de terras e tudo mais, Deus queria salvar uma família. Deus tinha uma bênção colocada sobre a vida de Jacó, e essa bênção era sobre a terra de Canaã. Então Jacó teria realmente que voltar para aquela terra, porque era a bênção de Deus ali naquele lugar. E Deus poderia simplesmente ter deixado que Esaú fosse embora e vagasse por ali, aquela situação fosse destruída. Mas Deus não quer o mal de ninguém. Deus dá oportunidade para todas as pessoas. E essa foi a oportunidade que Deus deu a Esaú, para que Esaú pudesse arrancar aquela mágoa toda de dentro do seu coração e poder viver em paz com o Senhor. Embora a gente vai ler na história e vai ver lá para frente que os caminhos de Esaú não foram bons. Esaú gerou um povo que realmente se tornou o inimigo do povo de Israel. Mas essa foi a escolha que ele teve dentro daquele coração amargo dele. Mas o Senhor deu a oportunidade que essa família fosse restaurada. E a bênção que Deus tinha prometido e estava sobre a vida de Jacó, ela não podia vir sobre uma pessoa magoada. Foi então que Deus fez com que Jacó voltasse. E para que ele voltasse, ele sabia que ele teria que se humilhar. Mesmo que ele não estivesse completamente errado,
Ele podia se agarrar nesse 50% de certo dele e dizer assim, mas ele estava errado. Se eu errei, foi porque ele causou tudo isso. Mas ele não se agarrou. Ele não se agarrou nas suas justiças humanas. Ele simplesmente se humilhou. E foi essa passagem que mexeu com o meu coração. Quando eu vi aquele homem, né, agora falando da cena que eu assisti, quando eu vi aquele homem se humilhando, e aqui a Bíblia disse que ele se humilhou, ele se prostrou por 7 vezes até encontrar o seu irmão. Puxa, ele era o dono da bênção. Ele era o que estava com o Senhor, com ele. Ele havia acabado de ter a experiência de ter o seu nome mudado. Ele passou a noite guerreando com o Senhor e Deus tocou nele e disse, você não será mais chamado de enganador, você não será mais chamado de Jacó. Agora você é Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Puxa, ele acabou de ser exaltado pelo próprio Deus. Mas a exaltação do Senhor nos leva a nos humilharmos, a nos arrependermos. Um encontro com o Senhor sempre nos leva ao arrependimento. Porque sempre dentro de nós vai haver soberba, dentro de nós sempre vai haver aquela pontinha de vingança, dentro de nós sempre vai haver um sentimento de, tá vendo, eu sabia que eu estava certo, ele mesmo é que tem que sofrer. Dentro de nós sempre vai haver sentimentos como esse. E como que Deus pode colocar algo dele dentro, sob a nossa responsabilidade, se nós continuarmos a andar dessa maneira? Antes de Deus colocar a bênção por completo sobre a vida de Jacó, Jacó precisava se humilhar. E ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele foi até o seu irmão prostrado. E ele colocou todos os seus filhos, todas as suas esposas, todos eles prostrados. E uma lição que eu tiro então para nós aqui é que se nós queremos saber o que é que vem a gosto de Deus, primeiro eu preciso ouvir a Deus. Jacó ouviu a Deus. Não contente com o fato dele ter ouvido a Deus dizendo, volta para a tua parentela que eu vou com você. Isso não foi suficiente para tirar o medo dele. Ele buscou a Deus mais uma vez. E depois mais uma vez. Jacó, ele orou e ouviu a Deus. Se nós queremos realmente viver a gosto de Deus, nós precisamos ouvir o Senhor. O nosso coração precisa se humilhar, sair das nossas convicções humanas e perguntar para Ele, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Nós precisamos ouvir o que o Espírito diz a nós. Segunda coisa foi que ele se arrependeu. Ele não ficou gritando para todo mundo dizendo, mas eu estou certo, mas a culpa foi dele. Se ele não tivesse me vendido a primogenitura, se ele tivesse sido fiel, eu jamais teria enganado meu pai. Ele não saiu fazendo isso. Ele se arrependeu, porque ele entendeu que não precisava ter sido desse jeito. Ele já tinha tudo resolvido. Não precisava que os 2 irmãos ficassem em guerra. Ele já tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. A outra coisa é que ele obedeceu, mesmo morrendo de medo. Jacó passou a noite inteira guerreando com o Senhor, segurando o anjo, porque ele estava com muito medo. Mas ele obedeceu mesmo tendo medo. Ele não tinha certeza de que o seu irmão ficaria em paz com ele. Deus não tinha falado para ele. Deus só disse que iria com ele. Mas não disse que o irmão seria bonzinho com ele e se jogaria no pescoço dele e o beijaria e os 2 ficariam em paz, como a gente leu aqui, porque a gente já sabe o final da história. Ele não sabia. Mas antes de saber, ele obedeceu. E é isso que Deus pede de nós, sabe?
Nós precisamos obedecer ao Senhor, mesmo sem saber no que vai dar. Tem muitas coisas que me preocupam, mas Deus fala para mim, confia. Mas eu fico falando, mas Deus, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Deus só fala, eu vou sair com você, eu estarei com você. E eu fico perguntando, mas que jeito que vai ser? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim? Deus não é assim, Deus não fala. Deus não dá detalhes, porque Ele quer que a gente obedece, simplesmente. E sabe o que aconteceu? Você sabe, né, porque a gente leu. Jacó foi exaltado. Esses dois irmãos voltaram junto para a terra, sepultaram seu pai juntos. E Jacó ficou na terra, e Esaú foi embora para outro lugar. E a bênção de Deus seguiu sobre a vida de Jacó. Jacó realmente foi o pai das 12 tribos. E se nós temos essa história para contar hoje, é porque um homem comum se humilhou, obedeceu. Essa obediência gerou arrependimento no seu coração, e o arrependimento levou à obediência. E é isso que move o coração do nosso Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Pai, eu quero ser como esse homem, Pai. Eu não quero só ficar falando da Tua palavra, repetindo histórias que eu já sei de cor. Eu quero ser alguém que te obedece. Eu quero ser alguém que se arrepende de verdade. Eu quero ser alguém que se humilha para que o Senhor me exalte. Deus, eu não quero que o meu orgulho me leve à humilhação. Mas eu quero, por vontade própria e por decisão própria, humilhar o meu coração diante de Ti, porque a Tua palavra diz, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A Tua palavra diz, se atentamente ouvirdes a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Eu quero, Deus, eu quero ser abençoada, como Jacó foi. Quero que onde eu colocar as minhas mãos, Pai, as coisas prosperem. Quero que haja vida. Mas eu sei que isso só vai acontecer, Jesus, se eu for obediente ao Senhor, se eu for humilde, se eu me arrepender. Essa é a minha oração. Eu peço que o Senhor ouça a oração de cada um que está falando aqui nessa hora. O Senhor sabe. O Senhor sabia que Esaú não ia se arrepender e que Esaú viveria conforme desse na cabeça dele. Então o Senhor sabe quem de nós está arrependido e quem de nós não está. E eu peço, meu Deus, que o Senhor sonde o nosso coração, que o Senhor nos leve a viver em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão
obedecer. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos cantar isso juntos. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, tá na tua mão seguir agora. os teus passos e jamais me A bênção já foi declarada. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, E assim será sobre o teu povo, Pai. o deserto então será banana. Eu profetizo sobre esta igreja o cumprimento da tua promessa, o cumprimento da tua palavra, Deus. As tuas bênçãos sobre mim, mais abundante será, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir e obedecer, se a tua voz ouvir e obedecer, se a tua voz ouvir e obedecer.